já gastei o que eu não podia para agradar pessoas que não valia a pena ser agradada. Meu nome é Mari e aqui nesse canal eu tô trazendo uma educação financeira de um jeito simples, prático e fácil de entender, trazendo as minhas experiências, o que eu vivi, o que eu estou estudando. Eu sou formada em marketing, porém eu gosto muito de falar sobre dinheiro, como lidar com dinheiro, porque, claro, cada um de nós temos um jeito de agir, pensar e acreditar. Como a gente funciona na prática, como que a gente pensa, quais são as decisões corretas, quais são as decisões erradas. Isso a gente vai vendo ao longo dos vídeos e se identificando que você foi uma dessas pessoas que agiu por impulso, que agiu sem pensar ou que agiu por alguma falta interna. Eu já estive em umas situações que eu já gastei o que eu não podia para agradar pessoas que não valia a pena ser agradada. Então, o meu conteúdo ele traz aqui para te ajudar ou para você se identificar, porque aqui você pode entender o que você vai fazer com o seu dinheiro, como você vai investir o seu dinheiro, como você vai guardar o seu dinheiro, como você vai utilizar o seu dinheiro. O que são finanças pessoais? É aquele dinheiro que você vai receber e ter que gerenciar ele. E se você não tem um conhecimento, uma responsabilidade, a chance de você dar muito errado é muito. Também aqui no meu canal eu abordo não só o lado técnico, como o lado emocional. Então, como que você gerencia o seu dinheiro emocionalmente, racionalmente e crença? Que tipo de crença você tem em relação ao dinheiro? Porque isso vai fazer uma diferença enorme quando você for ter decisões financeiras. O quanto você vai ganhar, o quanto você vai gastar, como você vai investir, tudo tem uma relação. Então é bom você identificar isso, ter o conhecimento disso para que você tenha um gerenciamento muito melhor das suas finanças. Enfim, como proteger o seu dinheiro. É como você gerenciar uma empresa, só que na vida pessoal. E por que é tão importante cuidar das suas finanças? Porque é importante você ter esse conhecimento, o conhecimento de como você funciona, quais são as emoções que você tem na hora que você tem que tomar umas decisões, na hora que você vai comprar, na hora que você vai ganhar e na hora que você vai gastar seu dinheiro. Quais são suas crenças, quais são porque isso tem muito a ver. A gente pensa que não, deixa isso passar por despercebido, mas isso atrapalha muito, ajuda ou atrapalha muito a nossa vida financeira, através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas crenças. Se a gente não conhece isso, não entende isso, a gente se atrapalha muito financeiramente. Então é muito importante que você cuide bem das suas finanças para ela te trazer vários benefícios. Quais são esses benefícios? Realizações de sonhos. Você não tem um sonho? Você tem algo com que você queira realizar na sua vida? Então, se você tiver um planejamento financeiro, você tem muita chance de realizar esse teu sonho. Também pode alcançar os seus objetivos. Quantas pessoas aqui têm um objetivo e quer traçar aquilo, mas ela põe muito empecilho no caminho e fala, eu nunca vou conseguir. Sim, você pode conseguir. Se você tiver conhecimento, você consegue, sim. Então, para que isso? Quando você tem um objetivo, um sonho, como alcançar uma casa, às vezes tem pessoa que quer comprar uma casa, pessoas que querem viajar, às vezes a pessoa quer se aposentar. Também a aposentadoria, a gente chega numa certa idade que a gente começa a pensar nisso, né? Como que eu vou me aposentar? Porque só depender do governo, só depender de INSS não vinga. Então a gente também tem que planejar o nosso futuro. E também é muito importante cuidar das suas finanças para você ter segurança e tranquilidade. Uma reserva de emergência que muita gente fala, eu mesmo falo aqui no meu canal sobre reserva de emergência, que eu vim conhecendo isso há pouco tempo também. Eu não tinha esse conhecimento anteriormente, eu conhecia a poupança como todo mundo. Então, aonde eu guardava meu dinheiro? Era no CDB do banco, que a gerente falava que eu podia guardar ali, entendeu? Eu fui atrás de saber, né, onde eu poderia guardar meu dinheiro. E eu tinha duas opções naquela época, que era o CDB ou fazer um fundo de investimento ou
guardar na poupança, que era o que acho que a maioria fazia isso, né, gente? Não tinha muitas opções para quem era baixa renda, para quem não era rico. Então a gente guardava onde? Na poupança. Então, assim, quando eu descobri, eu comecei a estudar, porque eu tinha um conhecimento, né, até antiquado, né, da época, que era muito mais facilitado, era só fazer o que ganha e o que gasta, né? Hoje não, hoje você faz o que ganha, o que gasta, como você fazer uma reserva de emergência, como você fazer investimento. Hoje existem muitas opções que a gente pode estar migrando. Então, para quem tem menos idade, dá até para fazer investimento. Para quem tem mais idade, procurar um investimento adequado à sua idade, que as pessoas que têm um pouco mais de idade, ela tem que procurar investimento de curto a médio prazo, porque a longo prazo aí já não nos cabe. Uma pessoa de 14, 15 anos, pessoas que estão começando a vida financeira, elas têm mais tempo, então elas podem fazer curto, médio e longo prazo. Pelo menos é o meu ver, tá? Não é uma regra, é uma opinião própria minha, entendeu? Porque assim, eu como estou nessa idade já passei dos 50, gente. A gente já procura uma coisa mais estabilizada a médio prazo, ter essa reserva, a entender um pouco de investimento também, que por enquanto ainda não estou falando sobre investimento, mas existe outros conteúdos por aí. Mas é bom você ir conhecendo primeiro a sua vida financeira e o seu jeito de lidar com dinheiro, para depois procurar esses métodos de como investir, porque senão vai misturar muita coisa na sua cabeça e você vai acabar procrastinando e não fazendo nada com isso. Não adianta ter a informação correta se você não tem esse conhecimento sobre como você lidar com dinheiro e quais são as suas limitanças, porque somos muito limitados, né? A gente é limitado emocionalmente, mentalmente, e as crenças que a gente tem espiritualmente também a gente não tem as nossas limitações. Então também tem que conhecer todo esse processo para que depois você avance um pouquinho a mais e possa dar os primeiros passos sem medo, né? Sem preocupação e sem se estressar. Tudo tem que ser tranquilo. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente reduz bastante esse estresse com o dinheiro, porque não é mole a gente ficar pensando, eu tenho conta para pagar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e o dinheiro não vai dar. Quando a gente tem uma direção, um caminho e sabe o que vai fazer, isso nos deixa mais tranquilo, sabe? Mais passivo. E a gente se sente um pouco mais feliz, né? Então, só de você diminuir a pressão de pensar em dinheiro, se preocupar em dinheiro, você já se torna uma pessoa mais saudável, mentalmente, fisicamente, mais feliz. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe com mais pessoas. E no próximo vídeo, eu trarei para vocês conceito básico da educação financeira. Fique ligado. Até mais.